Ela diz assim: poderia deixar nos comentários o nome do livro e autor que teria usado pela primeira vez o nome Sananda? Lembro que o senhor disse em outro vídeo que era um autor americano. Não, não Então, falei isso não. Ela deve estar confundindo. O que eu falei, e isso falei em várias lives, Sananda é uma expressão do sânscrito, da expressão sana, que é brilho, algo brilhante, com Ananda, ou a Ananda, que é um estado de bem-aventurança. Então, quando você fala Sananda, raio de bem-aventurança ou brilho de bem-aventurança. Então, muitas pessoas aqui no Ocidente começaram a chamar Jesus de Mestre Sananda, significando é alguém que vem como um raio do céu, um raio de Ananda entre os homens. Então você pega a Terra em sua rotação, você imagina um abismo aqui, Samuel, e tem uma greta. Então, à medida que a Terra vai girando, em algum momento, sei lá, ao meio-dia, a luz do Sol incide pela greta e fica por 1 hora, enquanto a Terra está rodando, até sair do feixe. Nessa 1 hora, a luz do Sol energiza e dá vida para as plantinhas do abismo, os serezinhos pequenos lá do fundo do abismo, que recebem um pouco de luz solar. A Terra gira no outro dia novamente. Então, a luz precisa chegar nos abismos comunicando vida. Então, o que se imaginou? Um grande ser é como um raio que vem do sol, do eterno, que é Deus, iluminar o abismo dos homens. Ele vem, ilumina e volta para o ponto de origem, que é a luz. Então, nesse sentido, Jesus é como um raio de bem-aventurança vindo do alto, chegando no abismo da ignorância dos homens. Daí a Sananda. Mas, nesse sentido, Buda também era, Krishna também era, raios de bem-aventurança chegando no abismo da ignorância dos homens. Então, Sananda é um termo do sânscrito. Jesus viveu no Oriente Médio, o pessoal embola tudo. Eu sou bem direto e franco, pode pesquisar o dicionário de sânscrito. A expressão surge na Índia, quer dizer, não tem nada a ver com Jesus, tem mais a ver com o Krishna, praticamente, ou o próprio Buda, que viveu também na Índia, do que propriamente a Jesus, mas teria a ver no sentido de grandes seres que vêm como raios de luz no abismo da ignorância humana, como raios de bem-aventurança ou brilho de bem-aventurança. Sananda não é um nome, é um título que você dá a alguém que é um grande mestre que desce como um raio. No Ocidente, o pessoal pegou Jesus, o pessoal do movimento New Age, essas coisas todas, e ficou um monte de gente falando sem base. Pega o dicionário de sânscrito e vê a palavra Sananda, é a origem. Né? Então, eu acredito que foi isso que ela perguntou. Qual é a origem? Não, a origem é o sânscrito. É só pegar um dicionário de sânscrito, conferir a palavra santa, sana e a palavra Ananda, juntar. E aí clareia tudo. Aproveitar, inclusive, para trazer esse esclarecimento, qual a diferença entre Buda e Bodhisattva? E a Kuan Yin, ela pode ser considerada uma Bodhisattva? A Kuan Yin é considerada uma Bodhisattva, mas veja, o budismo se ramificou em vários níveis. Então, no Tibete, ou seja, no budismo tibetano, surgiu a noção de bodhisattvas, que seriam homens e mulheres seguindo os preceitos budistas, que já estariam em vias de alcançar o Budi, que é uma expressão do sânscrito que significa iluminação ou inteligência pura. E em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama, na Índia, alcançou o estado de Budi e passaram a chamá-lo de Buda. Buda não é um nome, é um título que você dá para quem alcançou a condição de elevação, de Budi, de despertar da consciência ou iluminação. Então, Siddhartha Gautama torna-se o Buda. E, historicamente, parece que ele é o único que alcançou isso. Não. Tradições do Oriente já falavam que, antes dele, outros homens e mulheres alcançaram o mesmo estado, mas não vieram a público, permaneceram isolados, ajudando em silêncio. Como Siddhartha Gautama foi o primeiro a falar dessa condição, a humanidade registrou ele como o único, mas existiram outros Budas anteriores, pelo menos nos bastidores do budismo tibetano já se falava isso. E então, lá no Tibete, surgiu a noção de homens e mulheres que estariam em vias de alcançar o Budi e que se recusariam a assumir esse estado para permanecer próximo dos homens, ajudando. Então, seria algo entre os Budas e os homens, os Bodhisattvas, que poderiam tornar-se Budas, mas permanecem em torno ajudando. Seria igual algo, eu não vou comparar, é só para dar uma noção de analogia, porque tem gente que fica danada quando você faz isso. Você pega aqui um católico, Deus, Jesus top de linha. Então você tem Jesus e os homens, mas você tem acima dos homens os santos, que estariam abaixo de Jesus, mas acima dos homens.
Então, isso que você chama santo, por exemplo, no catolicismo, no budismo, por equivalência, entre os budas e os homens, os bodhisattvas, que não são budas, mas estão acima dos homens e que ajudam. E, pelo amor de Deus, não estou comparando religião, porque tem gente que ataca por causa disso. E eu não estou comparando, eu só estou evidenciando paralelos que surgem, né? Então, os bodhisattvas seria algo assim, é o Buda estagiário, o Buda trainee, o Buda residente. Ainda não é médico, mas já atende. Então, no Tibete, surgiu a noção dos bodhisattvas. Por exemplo, Manjushri, bodhisattva da sabedoria. O mantra dele é Om Arapashanadi. Avalokitesvara Ocherense, bodhisattva da compaixão. Mantra Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão. E a Tara, também chamada Droma no Tibete, deusa da alegria, da cura, da energia, né? Que o mantra Om Tare Tutare Turi Soha, que era a mãe dos sofredores, dissolvendo o sofrimento. Então surgiu essa noção dos bodhisattvas no budismo tibetano. Quando isso chega na China, isso surge no alto do Tibete, embora a origem do budismo seja a Índia, o Buda não era hindu, era indiano, e o budismo se propaga, os monges sobem para o Tibete. Quando surge a noção do bodhisattva da compaixão e chega até os chineses, eles já tinham um ícone de compaixão, que era a deusa Kuan Yin. Então, quando eles escutaram falar Om Mani Padme Hum, eles associaram com a deusa Kuan Yin, mas o mantra é anterior, e Kuan Yin era chinês, e as sílabas do mantra são em sânscrito. E aí, aquilo se espalha para o Extremo Oriente. No Japão é chamado Kanon, que também é Bodhisattva da compaixão, e quando tivemos aqui uma maciça imigração inicialmente japonesa, depois chinesa, nós passamos a conhecer nas Américas, seja do norte, central ou sul, de que o Om Mani Padme Hum era da deusa Kuan Yin, da fraternidade branca. O pessoal misturou tudo. Eu sempre brinco com meus alunos. Kuan Yin era chinesa e falava sânscrito, tá de sacanagem. O mantra, ele surge em sânscrito, toma popularidade no Tibete, depois é que ele é associado ao culto da Kuan Yin, que também é maravilhosa, mas a Kuan Yin é considerada bodhisattva dentro dessa perspectiva, mas não para o chinês devoto da Kuan Yin, sim para o budista tibetano que vai olhar isso. Não é um Buda, é bodhisattva, já está quase lá ou já poderia estar. Então é nesse sentido. A Kuan Yin também é maravilhosa, toda a egrégora da Kuan Yin é de compaixão, mas o mantra Om Mani Padme Hum não é dela, ele é anterior, ele vem do sânscrito. É bom clarear essas coisas, dando embasamento, história. Não é opinião que eu estou dando, é informação. Porque às vezes você passa uma informação, a pessoa aprendeu, fala, meu Deus, não é nada disso, vai pesquisar, em vez de viajar na maionese astral. E me surgiu aqui uma questão também extraoficial, já que a gente está falando do Oriente, da Ásia. Os países da Ásia, do Extremo Oriente, né, da Ásia lá, Japão, China, Tibete, eles têm uma cultura própria em relação a essa espiritualidade. Porém, a Coreia, né, tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, ela é alvo de muitas especulações, porque alega-se que não se pode ter uma espiritualidade livre lá. Não há liberdade de expressão, isso aí não é opinião, isso é fato social, claro. E um livro chamado Justo, que é basicamente um culto à personalidade. Sim. Porém, não se pode proibir a projeção astral em ninguém. O pessoal dorme, e dormindo pode acontecer. Agora, falar disso em público ou declinar, até mesmo se você tiver qualquer aspecto da espiritualidade, até isso é perigoso você deixar ostensivo em determinados meios, não só lá, mas em outros países do mundo também, com outros regimes. Tem essa liberdade que nós temos aqui no Brasil, que é uma das grandes riquezas do país, a liberdade cultural, que apesar de tudo ser zoado aqui no Brasil, desorganizado, pelo menos a parte espiritual existe uma abertura, e eu viajei muito por vários lugares, não há lugar com a abertura espiritual que o Brasil tem, onde congrega muitas coisas que surgiram em outros lugares e que aqui aparecem em conjunto, de uma forma diferenciada. Eu não estou dizendo que o Brasil é melhor do que outro país, porque nós temos uma humanidade, mas estou dizendo que o contexto social do brasileiro, cultural, permitiu uma abertura que outros povos não permitiam. Não é só a Coreia do Norte, em alguns países árabes pode acontecer a mesma coisa, em alguns outros países, em algum lugar, e tem lugares do Brasil onde a influência religiosa é tão forte, que se você declinar a espiritualidade, você está tomado pelo diabo e vai sofrer bullying religioso. Então a gente tem que ser bem claro e objetivo. Então,
nós estamos num lugar onde a liberdade de expressão, pelo menos, existe. A gente pode estar aqui falando desses temas hoje, nenhum de nós vai preso, nenhum de nós está com o capeta. Simplesmente, a gente pode falar nisso. Agora, em algumas sociedades, alguns regimes e culturas, não há essa liberdade, cara. Né? E aí até surgiu esse assunto numa pauta outro dia sobre a espiritualidade que possa estar, por exemplo, na Coreia do Norte. As pessoas também são amparadas por mentores, Sim, têm cidades, né? quantos sensitivos deve existir na Coreia do Norte e em outras culturas mais reprimidas? Apenas a expressão disso é que muitas vezes é velada na sociedade, porque o cara vai dormir, ele pode ter uma saída do corpo. Agora, se ele contar no dia seguinte, aí o bicho pode pegar naquela condição. Provavelmente deve ser o único jeito dos caras falarem sobre isso, sai todo mundo do corpo e fala É fora do corpo, porque cá embaixo, nesses regimes, a coisa é mais... E aqui não vai juízo de valor sobre lugar nenhum, cada cultura tem seu jeito, mas a gente está falando no sentido geral. Espiritualidade é uma coisa que, quando o ser humano estiver, ela está, porque todos nós somos consciências espirituais temporariamente aportadas no corpo humano. Então, o fenômeno espiritual sempre vai existir, porque o ser humano também é um ser espiritual, mesmo na matéria. Agora, a repressão em cima disso, ela existe em algumas sociedades. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.